Caso não conheças, o propósito desta série é ter exposição ao imobiliário investindo em REITs com cerca de 200€ por mês. Os REITs também são empresas cotadas em bolsa, mas com o objetivo de adquirir e gerir propriedades imobiliárias. Isto permite que os investidores recebam dividendos através das atividades imobiliárias, seja através do cash flow das rendas pagas pelos inquilinos, seja pela compra e venda de imóveis. E por que razão invisto apenas 200€ por mês? Porque a corretora que prefiro utilizar para adquirir REITs cobra uma comissão fixa de $2 por transação. Logo, o impacto percentual é de cerca de 1%, o que para mim é aceitável, mas não quero que seja superior a isto e por isso os 200 serão um bom investimento mínimo. No entanto, não podemos olhar apenas para o elevado dividend yield, mas também para a sua possível valorização no longo prazo. Isto é importante porque se o REIT desvalorizar no longo prazo, então podemos estar a perder muito dinheiro, mesmo se estiverem a pagar bons dividendos. É por isso que faço um estudo mensal para identificar o que pode ser mais indicado para os meus objetivos e perfil de investidor, sem aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento. No entanto, os meus estudos podem te ajudar, nem que seja para conhecer mais opções no mercado que acredito terem um maior potencial. Por isso, sem mais demoras, vamos a isto. Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 14º episódio de como investir em REITs com 200€ por mês. São 200€ por mês para o meu perfil de investidor e objetivos, mas claro que terás que adaptar para o teu perfil e objetivos. Agora, tal como sabes, eu utilizo a Free24 para ser o legítimo dono destes REITs que tenciono adquirir e podes ver que o desempenho do meu portfólio está neste momento assim, ou seja, a ADC com o melhor desempenho de cerca de 20%, mas também tem aqui a Alexandria que está a ter o pior desempenho com cerca de quase menos 20% também. Portanto, aqui eu tenho que ponderar e entender se faz ou não sentido reforçar a Alexandria, mas também já vamos passar essa parte porque realmente vocês fizeram várias sugestões e comentários que eu agradeço bastante e muitas delas, na minha opinião, foram boas. Mas já passamos a essa parte. Agora quero partilhar contigo que o portfólio yield neste momento está nos 6.09%, sendo que o rendimento anual está nos 162, sendo esta a distribuição de dividendos neste momento, por isso a receber aqui cerca de $14 mensalmente, o que não é mau, mas eu acho que dá para melhorar. Depois, aqui estão os vossos comentários, ou seja, como sabem, eu não respondo diretamente no comentário porque eu espero pelo vídeo, que neste caso pelo episódio, para depois ver cada um e depois, conforme estou a ler, se possível, dou também a minha opinião. Por isso, vamos começar aqui com o Jorge. Boas, Avicii Properties está interessante, bons investimentos. Então vamos começar exatamente com esta. Avicii, eu acredito que seja um bom REIT. Aliás, vocês fizeram várias sugestões que eu acredito tenham sido boas em termos de REITs. A Avicii é uma delas. Só o que é que acontece? A Avicii, apesar de ser um bom REIT para adquirir, ok, para longo prazo, na minha opinião, como é óbvio, eu acredito que não é o REIT mais eticamente correto, na medida em que se estou a investir num REIT que lucra ao alugar e simultaneamente acaba por me promover o gambling, ou seja, os casinos, etc, não é? Isso é algo que eu não estou totalmente de acordo. É claro que eu também tenho exposição, porque sei que em princípio existe uma probabilidade mais elevada de lucrar no longo prazo com este REIT, mas preferencialmente eu prefiro não ter uma grande exposição. Por isso o que é que eu faço? Eu apenas reforço a Avicii Properties se realmente tiver numa zona de suporte que realmente veja muito potencial, porque podes ver que neste momento eu já tenho a mesma, ou seja, a Avicii deve estar aqui algures, está aqui com uma rentabilidade de 4%, mas eu apenas tenciono de reforçar a mesma se chegar a este 27.17. Aliás, pode haver aqui outras alturas, por exemplo, perto dos 28.15, etc, mas neste momento não tenciono de reforçar, tá bem? Por isso acredito que haja outros REITs que também mostrem potencial, tá bem? E que me sinto mais confortável para o meu perfil de investidor, entendes? Mas isto tem a ver com a minha ética, entendes? Por isso eu vou só colocar aqui um alerta de preço sem inspiração quando chegar a estes valores dos 27.17, tá bem? Aqui no TradingView. Depois, a próxima sugestão foi do Diogo. Boas, para começar o ano, sugiro Alexandria e Realty Income. Sei que são das que mais falas, sim, eu já falei anteriormente, mas estou a sugerir as mesmas porque neste momento, em que faço o comentário, são os dois REITs que estão mais negativos dentro da minha carteira de investimento. Já agora, boa nova apresentação para a série, intuitiva e bem explicada. Bom trabalho. Obrigado. Fico contente que tenhas gostado. Pronto, esse é o meu principal objetivo, é sempre estar continuamente a melhorar e tenciono ao longo do tempo que faço e desenvolvo o meu trabalho, continuar sempre a melhorar. Mas pronto, passando então a Alexandria e Realty Income. A Alexandria, vimos anteriormente que está aqui com um prejuízo no meu portfólio de menos 20% aproximadamente, o que é bastante significativo. Mas o que é que eu tenciono fazer? Porque eu já vi a mesma. Eu já tenho uma boa exposição, na minha opinião, relativamente à mesma. Eu acredito que a mesma talvez ainda possa cair mais. Por isso, o que é que eu estou a fazer? Eu quero aguardar para ver como é que ela se movimenta e talvez que toque nos 88.27, que até que não estamos muito distantes daí, está bem? 88.27 é um prejuízo adicional de cerca de
6% aproximadamente, está bem? 6,5%, o que não é muito distante. Por isso, eu prefiro aguardar que chegue aqui, volto a fazer um estudo posteriormente e depois talvez volte a reforçar, porque se eu reforçar agora, acredito que a mesma ainda poderá aumentar o seu prejuízo e estar a ter demasiada exposição à mesma. Por isso, quando chegar a estes valores, ou seja, de volta dos 88,27, então aí sim tenciono voltar a fazer um estudo e talvez reforçar, está bem? Pronto, também sugeriste a Realty Income, não foi? Por isso, o Realty Income, e atenção que aqui mesmo em termos de avaliação no Seeking Alpha, não dá uma classificação muito positiva, mesmo tendo em conta toda a queda que ela teve no último ano, que foi quase 20%. Pronto, a Realty Income é aquele REIT que eu chamo de no-brainer, ou seja, quem não tem muito conhecimento sobre REITs, normalmente adquire a Realty Income, ok? Porque em termos de fundamentos não está má, podes ver que ela tem, eu vou pôr isto dia para tu entenderes, tem oscilado bastante, mas maioritariamente tem tido um crescimento ao longo de vários anos, ok? Para além que paga até bons dividendos. Agora, eu também tenho exposição à mesma, eu quero aguardar que ela chegue a um dos níveis de suporte, está bem? Mas acredito que também seja boa para adquirir a qualquer altura, quer dizer, qualquer altura, dependendo do estudo que se faça, mas eu prefiro aguardar, também já tenho alguma exposição, quando chegar próximo dos 47,02, que eventualmente tenho que colocar aqui também um alerta de preço, sem data de expiração. Pronto, então voltarei a fazer um estudo e ponderar se volto ou não a reforçar a mesma. Podes ver que a Realty Income maioritariamente está bem classificada em tudo, está bem? Mesmo em termos de avaliação, após ter tido toda esta subida, também não está má classificada nessas métricas, que podemos ver aqui quais são elas. Como podes ver, passa em várias, especialmente em Price to Book e Price to FFO, está bem? Que é até bastante positivo. Não passa tanto com base no Price to Earnings Ratio e Enterprise Value to EBITDA e EBIT, pelo menos comparativamente à melhor do setor, mas mesmo assim não está má de todo, está bem? Mesmo depois de ter tido esta subida que teve ao longo de vários anos. De qualquer modo, a Realty Income realmente é algo que eu posso ver novamente no futuro, mas é aquele REIT no-brainer para quem não percebe muito REITs e não sabe quais outras poderão ser uma melhor escolha. De qualquer modo, nós já temos aqui um conhecimento mais aprofundado e por isso queremos tentar otimizar mais esta escolha. É claro que a Realty Income pode ser uma boa oportunidade talvez no futuro, ou melhor, ter mais potencial no futuro caso haja grandes quedas, mas os fundamentos se mantenham, do que agora, está bem? Porque agora eventualmente talvez ainda possa cair e se realmente adquirimos quando tiver um preço mais baixo, mas os fundamentos mantiverem-se, então eu prefiro adquirir quando tiver um preço mais baixo. Pronto, deixa-me lá ver o próximo comentário. Boas, Gustavo. Gosto bastante da NNN, é uma das maiores participações do meu portfólio e a Vici até é maior. Excelente partilha como sempre, obrigado, sugiro a Cube. Então é isso, vamos ver a Cube. Então a Cube está aqui, tal como podes ver, eu já tinha visto, penso eu, no passado, ou seja, eu tracei aqui um nível de suporte onde está neste momento para que talvez quando chegar a estes valores pondere adquirir. Em termos de fundamentos, pelo menos com base no Seeking Alpha, não é má de todo, exceto em termos de avaliação, pronto, que está mais ou menos, mas mesmo assim eu quero ver a sequência dos dividendos, por isso vou aqui dividendos, deixa-me lá ver como é que eles estão, em termos de segurança dos mesmos. A dividend yield também não é mau, é de cerca de 5%, depois vamos ver em termos de segurança dos dividendos, interest coverage muito bom, total debt to equity está mais ou menos de encontro à mediana do setor, a FFO também está aceitável, perto dos 80, pronto, está quase, digamos, no limite do aceitável, por isso, maioritariamente, até pode ser, dependendo do perfil do investidor, uma boa escolha para agora, depende muito daquilo que, pronto, a pessoa ambiciona e de quais são os seus objetivos. Agora, no meu caso, está bem, eu vou aguardar que caia mais um bocado, aliás, eu se calhar vou traçar outro nível de suportes também e vou colocar a mesma por volta destes valores, pronto, isto na alerta de preço, sempre que tocar, sem data de expiração, e vou aumentar por um bocadinho mais para cima, tá bem? Por isso isto aqui foi outras que eu estive a ver, deixa-me ver se houve aqui mais alguma. Portanto, a Realty Income é aquele no-brainer que eu já falei, a Vici já vimos, exato, pronto. A Alexandria também já foi vista. Agora um comentário do Nuno. Olá Gustavo, sugiro ver a OHI. Então, é exatamente isso que vou fazer. Então, OHI, vamos ver que teve aqui alguma subida, não podemos considerar um dos REITs mais estáveis, porque desceu várias vezes abaixo da SMMA, também não está muito longe dos seus máximos, deixa-me lá ver a distância, mas para mim o mais importante é a segurança dos dividendos, deixa-me lá ver, aqui pronto, desde os seus máximos absolutos, falta só 10% até lá chegar, mais ou menos, está bem? Eu estou a considerar estes máximos com base nestas velas e não aqui o pico dos picos. De qualquer modo, eu quero ver aqui com base na segurança dos dividendos, por isso em termos de avaliação, etc, parece estar muito bem, mas é importante vermos a segurança dos dividendos. E aqui na segurança dos dividendos parece que dá uma classificação mais negativa e eu quero perceber o porquê. Interest coverage está aceitável, total debt to equity também, mas olha aqui onde falha, repara, isto aqui é para descartar completamente. Porquê? Porque o FFO payout ratio está praticamente nos 100%, está bem? Por isso, muito provavelmente devem cortar os seus dividendos mais tarde ou mais cedo. Por isso, este FFO payout ratio é mesmo muito, mas muito elevado. Aliás, só acima de 90% eu já descarto, ok? Por isso,
estar praticamente nos 100%, então é mesmo nem sequer para pensar duas vezes. Agora, passando ao próximo comentário, deixa-me cá ver, aqui é do Roberto. Boas, Gustavo, um ótimo trabalho que tens feito, muito bem, o que achas da MPW? Tem perdido fundamentos ou será que é interessante reforçar? Depois temos aqui também um comentário por baixo, depois também estou curioso, estava a pensar adquirir perto dos 3.50, mas fui tarde, será que abaixo de $4 vale a pena? Então, é assim, MPW é um REIT que eu já vi várias vezes e é bastante arriscado. Também quando eu adquiri foi aqui nos cerca de 2.79 aproximadamente e agora encontra-se nos 4.80. É claro que pode continuar a subir, pode romper o SMA e chegar a valores muito superiores, mas tu tens que pôr na balança se compensam riscos, está bem? Porque ela facilmente também pode chegar novamente aos 2.79 e se chegar aos 2.79, então estamos a falar aqui de uma queda muito significativa de, deixa-me cá ver, cerca de 42%, 41%, por isso é bastante elevado. Só que claro que ela, por alguma razão, também pode recuperar, que é pouco provável, mas se algum dia chegar aos seus máximos, que eu duvido, está bem, eu duvido mesmo, mas se a mesma algum dia chegar aos seus máximos, estamos aqui a falar de uma possível valorização de aproximadamente 273, que é bastante elevado sem dúvida, mas será que compensa? Tens que colocar na balança porque o risco é muito elevado, pode cair aqui até os 2.79 ou até abaixo. Em termos da mesma é bastante arriscada, tens várias fontes que desaconselham adquirir a mesma devido ao seu risco, está bem, em termos de crescimento também está muito baixo, os resultados ainda não apresentam pelo menos fatores positivos suficientes para querer elevar a adquirir a mesma, está bem, por isso é um bocado na medida das obrigações, porque se fores ver as obrigações da MPW estão com uma yield mesmo muito elevada, eu não, se eu me recordo está nos 10, 20%, eu já não me lembro, mas sei que é mesmo muito elevado, por isso é claro que se nas obrigações que têm um grau de segurança superior, porque se a empresa falir, os obrigacionistas são os primeiros a ser pagos e depois é que são os acionistas, está bem, por isso se eles têm um risco menor associado, então é normal que sejam pagos menos que nós, é por isso que nós, acionistas, que temos maior risco inerente associado, é que devemos ter um retorno superior e daí ter que compensar destas duas, ou seja, tanto a valorização como o dividend yield tem que ser superior ao yield que está a ser pago de quem adquire as obrigações da MPW. Portanto, dito isto, eu acho que é bastante arriscado e terás que fazer o teu estudo para o teu perfil de investidor e objetivos. Eu já tenho MPW, já adquiri também neste portfólio, por isso adquiri no Patreon, mas também neste. Estou com um prejuízo de 3.19% neste momento e talvez ponder voltar a fazer um estudo e depois ponderar reforçar quando atingir os 3.64, está bem? Por isso, quando atingir estes valores. Por isso, eu tenho que colocar aqui a verde e vou ter que adicionar um alerta de preço. Ok, um alerta de preço aqui, sempre colocar na barra e se eventualmente chegar aos 2.79, isso deixa-me só alterar aqui e colocar sempre, não colocar data de expiração e salvar. Pronto, está feito. Ok, então MPW já está falada, passamos ao próximo comentário que é boas, Gustavo. O último trabalho que tens, desculpa, isto é o mesmo, aqui é do Paulo, boas, Gustavo. Não sei se já analisaste, mas o que achas da Extra Space Storage? Então, essa, deixa-me lá ver onde é que está. Esta está aqui, como podemos ver, também não é um REIT estável, deixa lá ver de dia para ter uma noção melhor. Não é um REIT totalmente estável, mas mesmo assim tem tido aqui um contínuo crescimento, que até é um aspecto bastante positivo. Deixa cá ver de 2 em 2 horas, novamente, neste momento está no SMMA, até o próximo nível de suporte, por isso está aqui um. Eu vou traçar o nível de suporte que acredito ser o mais sólido, ok? Que acredito que seja este aqui. Pronto, este que acabei de traçar, vou adicionar também um alerta de preço para ver novamente. Está bem? E aqui, com base nos fundamentos, ou pelo menos utilizando as métricas e classificação do Seeking Alpha, podemos ver que, deixa-me lá ver, em termos de dividendos, pronto, a parte da avaliação parece que não está muito positiva, mas quero ver pelo menos em termos de segurança dos dividendos. Tem um dividend yield não muito elevado, a consistência também não está lá, deixa-me lá ver, segurança dos dividendos, por isso, interest coverage está aceitável, total debt to equity também, a FFO payout ratio, pronto, já falhou aqui está, a FFO payout ratio está muito elevado, ou seja, acima dos 80% já começa a descartar, 86% está mais perto dos 90%, ainda por cima comparativamente à mediana do setor, então está muito acima. Eu digo muito acima porque apesar de estar só esta percentagem acima, a partir dos 80% já começa a pesar muito, está bem? Por isso até aos 100, ou melhor até aos 90, falta muito pouco, por isso eu teria aqui um cuidado extra, está bem? Para além que em termos de avaliação, está bem, pelo menos utilizando estas métricas, não está muito favorável, principalmente em termos de price to FFO, price to sales, price to book, exato, e price to cash flow, não estão muito favoráveis comparativamente à mediana do setor, está bem? Isto aqui é só uma vista rápida
vida sem aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas é para teres uma noção que pode haver melhores escolhas. Por isso, apesar de vocês terem feito muitas boas sugestões, e eu agradeço pelos vossos comentários, vocês têm sido incríveis nos comentários, eu quero então passar à minha escolha. Por isso, a minha escolha eu vi aqui neste ficheiro, por isso tu podes utilizar este ficheiro que está no Patreon, que a partir do plano A já consegues ter acesso e depois está organizado por categorias. Por exemplo, queres ver REITs com base em hipotecas, está bem? Hipotecas. Então clicas aqui, mostra-te vários, está classificado e vês também os que são dividend king, os que são dividend aristocratas, que neste caso não é nenhum, mas mais importante que isso é que maioritariamente os que estão aqui têm um dividend yield superior a 3%. E o facto de ter um dividend yield tão elevado na medida em que passa nos meus critérios pode ser bom para receber, mas também temos que ver se pode e tem potencial para estar continuamente a valorizar, que isso é um dos meus principais, se não o principal objetivo, que é receber bons dividendos e estar continuamente a valorizar. Portanto, também estive a ver aqui a classificação do Seeking Alpha para os vários REITs, para ter uma noção quais poderiam ter mais potencial, pelo menos com base na classificação não só do Seeking Alpha, mas também a de firmas de investimentos, ou seja, com base em analistas financeiros, tal como podes ver aqui a classificação da Wall Street e também a SA Analyst, ok? Estas classificações com base nos diferentes setores, e a conclusão que eu cheguei, pelo menos para a alternativa, ou seja, para este episódio no Financial Portuguese, foi uma que está, deixa-me cá ver qual é a classificação, está aqui, atenção, isto aqui está classificado pela percentagem que a maior parte dos investidores têm em carteira, ou seja, por exemplo, o Realty Income, cerca de 60% dos investidores, dentro de investidores de REIT, se não estou em erro, têm 60% deste REIT na sua carteira, ou seja, não é 60% da composição da carteira, mas sim a 60% dos investidores que pelo menos foram buscar com estas métricas têm pelo menos um REIT da Realty Income, ok? Depois já contabiliza aqui para esta percentagem que fazem no All REITs, mas pronto, aquela que eu tenciono adquirir está muito abaixo, ou seja, existe muito poucos investidores pelos vistos que têm este REIT na sua carteira e está no lugar 102, que é a Pine. A Pine, está bem, que tem a sua capitalização de mercado muito pequena, por isso estamos a falar de um REIT mais arriscado e que o seu potencial de crescimento também pode ser grande. Podemos ver que está neste momento acima do SMMA, que tal como podes ver não falta muito até chegar aos seus máximos absolutos, cerca de 10%, por isso não existe assim uma grande margem, mas acredito que pode estar continuamente a fazer novos máximos. Deixa-me só mostrar-te dia para dia aqui o time frame, está bem? Podes ver que é um REIT até relativamente recente, está bem? Aqui em bolsa, mas eu acredito que talvez possa haver aqui algum potencial. O próximo relato vai ser no dia 6 de fevereiro, por isso quando tu vires este vídeo já passou o dia 6 de fevereiro e podes ver se teve um impacto positivo ou negativo. Se eventualmente teve um impacto negativo, então provavelmente vais ver inferior a 17. Se teve um impacto positivo, provavelmente vais ver a um preço superior a 17, está bem? Provavelmente. Depois, aqui no Seeking Alpha, podemos ver que no último ano teve uma subida de cerca de 12%, tem um dividend yield até elevado, 6,59%. Está bem? O último ex-dividend date foi 12 de dezembro, ou seja, o próximo vai ser provavelmente cerca de 12 de março, por isso quem quer receber os próximos dividendos provavelmente serão no final de março, ainda vão um tempo caso queiram, porque o dividend yield até é bastante elevado. Tem crescido os seus dividendos há 5 anos consecutivos, a taxa de crescimento nos últimos 5 anos até é bastante elevada, está bem? Por isso aqui até não está mal classificado, mas já vamos passar essa parte. Em termos de payout ratio está nos 65, mas já sabes, o que me interessa é ver o AFFO payout ratio, por isso vamos aqui à segurança dos dividendos e podemos ver que em termos de interest coverage, isto já tinha visto, pronto, é o aspecto mais negativo deste REIT, está bem? Por isso interest coverage não passa, é uma métrica muito importante, eu pronto, dou muita ponderação, mas tendo em conta os outros fatores positivos, eu vou ter que ignorar parcialmente esta métrica, pronto, é baixa, sim, é o aspecto mais negativo, mas mesmo assim os outros fatores podem compensar, mas isto mostra também o risco que está associado, por isso tens de ter uma boa noção que é um REIT arriscado e não é pouco, ok? Para além de ter uma capitalização de mercado pequena. Depois em termos de total debt to equity, podemos ver que até está bastante aceitável, um pouco acima da mediana do setor, mas é ok. Em termos da AFFO payout ratio, está muito aceitável, ok? Não só abaixo da mediana do setor, mas também de volta dos 64%, 65%. Depois, em termos de crescimento dos dividendos, podemos ver que o dividend growth, ou seja, o crescimento dos dividendos com base no compound annual growth rate nos últimos 5 anos tem estado bastante elevado, está bem? Por isso isto é um aspecto positivo, mas a taxa de crescimento de dividendos por si só está pequena, comparativamente à mediana do setor. Mas para mim é aceitável, já pagam um dividend yield bastante elevado, desde que permaneçam, que eu acredito que existe essa possibilidade de continuarem a permanecer a pagar bons dividendos, então estou satisfeito e também se estiverem continuamente a valorizar. Depois, relativamente
relativamente à avaliação, eles têm aqui várias métricas positivas, especialmente quando falamos do price to FFO. Também aqui está bastante positivo. Em termos de enterprise value to EBITDA, price to book e também price to cash flow está bastante aceitável. Ok, o que é que não está tão aceitável? O enterprise value to EBIT, está bem? Por isso aqui está muito elevado comparativamente à mediana do setor. O que é que isto significa? Que provavelmente o EBIT, ok, não está a ser bom o suficiente para compensar nesta métrica, está bem? Por isso, se o enterprise value estiver muito elevado e o EBIT estiver muito pequeno, significa que este rácio vai aumentar e, portanto, isso ser um aspecto negativo, pelo menos quando comparamos com a mediana do setor. Depois, se virmos em termos de crescimento, conseguimos ver que em termos de crescimento dos rendimentos, que é aqui que eu quero começar, é superior à mediana do setor. Depois, em termos de crescimento do EBIT, também está acima da mediana do setor, mas isto é year over year, porque por alguma razão eles separam e não sei porquê, colocam o EBIT mais para cima, ou seja, o crescimento do EBIT forward, que está aqui, apresenta mais ou menos de encontro à mediana do setor. Também, por exemplo, o forward está aqui e o year over year está aqui, aliás, está aqui, não faz muito sentido na minha opinião, mas pronto. Depois o crescimento do EBITDA está até bastante aceitável e acima da mediana do setor. Assim sendo, passamos finalmente para o quão lucrativo é a empresa e acho que este também é um ponto que nos joga muito a favor, apesar de, tal como tu sabes, o FFO payout ratio estar bastante aceitável, mas se virmos aqui relativamente à margem de resultado bruto está acima da mediana do setor, se virmos com base na margem de EBIT e EBITDA, vai mais ou menos de encontro à mediana do setor, ok, por acaso EBITDA até está bastante bom, mas quando falamos do EBIT já não está assim tão bom. Também vimos isso na parte da avaliação, na métrica, comparativamente à mediana do setor, que realmente o EBIT estraga aqui um bocadinho as coisas. Depois, se virmos com base na margem do resultado líquido, que está aqui, podemos entender que não está assim tão favorável como gostaríamos de ver. Depois, em termos de return on assets, return on capital e return on equity, vai mais ou menos de encontro à mediana do setor, aliás, está até abaixo, por isso é um ponto mais negativo do que positivo, mas pronto, não é muito negativo, mas desfavorece mais do que favorece, como é óbvio. Pronto, no Growth Focus temos aqui uma classificação de 64 em 100, sendo que para a saúde financeira de uma classificação de 3 em 10, do quão lucrativo é a mesma de 5 em 10, momento de 8 em 10, valor justo 9 em 10 e aqui, por alguma razão no crescimento, não dão aqui uma classificação. Deixa-me só atualizar para entender se é mesmo assim, se não decidiram mesmo não dar uma classificação para o crescimento. Pelos vistos não. Ok, isto é, eu penso que seja a primeira vez que veja isto, mas pronto, está tudo bem. Em termos de valor justo, deixa-me lá ver aqui qual é que é a margem que dão, por isso dizem que está subvalorizado por 12,24%. Depois, no Finbox, dizem que com base nos multiples, utilizando o price to FFO e estas empresas comparáveis, inclusive temos aqui a CTO, diz que existe uma possível valorização de 16,6%. Se utilizarmos o DDM, que é o Dividend Discount Model Stable Growth, diz que existe uma possível desvalorização de 33,6%. Agora, utilizando outra fonte, temos o Simple Wall Street, que diz que está subvalorizado por 38,9%, isto pensando num cenário mais otimista. Na saúde financeira, diz que os ativos correntes são muito superiores aos passivos correntes e ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes. Agora, olhando para o Debt to Equity, eu vejo isto mais como um aspecto negativo, porque pelos vistos o debt conseguiu ultrapassar ligeiramente, ou seja, eles aqui no último ano de 2024 têm estado mais ou menos ela por ela nos 100%, mas pelos vistos agora o endividamento aumentou aqui um bocadinho, está bem? Mais do que os capitais próprios, por isso é que se encontra neste momento nos 102,7%, tal como tínhamos visto anteriormente. Depois, relativamente aos dividendos, eles passam em todas as métricas, excluindo esta, que é o facto de estarem a pagar dividendos há menos de 5 anos. Porquê? Que, tal como eu disse, é uma empresa recente, cotada em bolsa, e é normal que não paguem há tanto tempo, por isso eu vou ignorar esta métrica, porque realmente ainda não tiveram tempo suficiente para provar que realmente são consistentes no pagamento e que tendem talvez continuar a crescer os seus dividendos, tá bem? Por isso é uma questão de acompanhar, é um pouco mais arriscado na medida em que é uma empresa recentemente cotada, uma empresa que tem uma captação de mercado pequena, mas é o que eu digo, eu estou a correr para o meu perfil de investidor e objetivos um risco superior porque o retorno também pode me compensar, mas isto sou eu, tu deverás fazer o teu próprio estudo. Depois, podes ver aqui relativamente a vendas por parte dos insiders que até foram significativas, mas temos que olhar para informações mais concretas, que neste site, que é o Open Insider, mostra mais concretamente as vendas e compras que houveram. E houveram até algumas vendas por parte dos diretores no final de 2024, ou seja, no final de novembro de 2024, que até foi aqui um pouco significativo, mas tendo em conta que a ação continuou a valorizar mesmo neste período, tá bem? Por isso não esteve em queda, então eu não vejo isto como algo alarmante. Atenção que a mesma em pré-market já está com uma valorização de cerca de 2,47%, ok? Só para tu teres conhecimento disso. Pronto, agora no Stock Rover diz que existe uma margem de segurança de 10%, sendo o value score de
89, crescimento de 87, qualidade de 65 e sentimento de 98, sendo que é mais um buy do que propriamente um strong buy, por isso está quase no meio, mas é mais para o buy. Depois o alpha spread diz que está subvalorizado por 52%, mas eles não conseguem calcular o DCF, ok? Eles não conseguem utilizar, dizem que apenas conseguem utilizar os múltiplos e com base nos múltiplos dizem que não é tão fiável e por isso não contabilizarmos então isto que nos dão, tá bem? Dizem que está subvalorizado por 52%, mas vamos ignorar. Depois no Stock Analysis temos a classificação de 9 analistas que dizem que maioritariamente é um strong buy, por isso obviamente que isto é um aspecto bastante positivo para a empresa, não é? Porque temos aqui uma classificação bastante positiva, no entanto também temos que ver outras fontes como o MarketBeat, e no MarketBeat, com base na classificação também de 9 analistas, já não é um strong buy, mas sim uma compra moderada, sendo o possível upside de cerca de 13,60%. E depois, finalizando com o MarketWatch, conseguimos ver que maioritariamente dão aqui recomendações de buy, pelo menos com base em entidades financeiras que são credíveis, e até aumentou, no mês passado estavam 7 e neste momento já estão 8 recomendações de buy pelos vistos, com base no MarketWatch. Assim sendo, está decidido que eu quero adquirir este REIT para este mês, que é a Pipe, não é? Que pelos vistos há poucos investidores com este REIT no seu portfólio. Eu espero que daqui a alguns anos me possa surpreender bastante. Espero eu, não é? Vamos ver. Agora o mercado ainda não está aberto, tenho que aguardar que abra e por isso é uma questão de aguardar e até já. O mercado já está aberto e por isso vou fazer a minha aquisição. Então, vou procurar aqui por Pine. Atenção, não é Pipe, é Pine. E está aqui, por isso, deixa-me ver quanto é que está cada uma, a 16,84. Agora vou a gráficos, desculpa, a gráficos não, a negociar. E depois cá em baixo, está aqui $238, por isso aqui a Pine, tal como podes ver, é só aumentar até fazer aproximadamente $200. Pronto, 12 REITs são aproximadamente $200, 203,16, o que está totalmente aceitável. Por isso vou colocar ordem de mercado e confirmar compra. Pronto, agora vai passar o meu portfólio, deixa cá ver, vou um bocadinho para baixo, onde é que está? Onde é que está? Está aqui. Começa com um prejuízo inicial um bocadinho mais elevado, ou seja, neste caso foi de $2,38, que é o equivalente a 1,17 prejuízo, está bem? 1,17%, mas pronto, isto também deve ser devido ao spread. Pronto, de qualquer modo é totalmente aceitável, tenho esta posição para longo prazo e agora vou adicionar aqui ao Track Your Dividends. Por isso vou aqui Add Holding. Agora vou escrever aqui Pine, que é o ticker, depois o número de ações são 12 e agora tenho que vir aqui a transações para ver a quantia, por isso foi pelo preço 16,9087, 16,9087, ok, 9087. Ok, pronto, Add Holding e agora já aumentou aqui no meu portfólio, por isso esta é a aquisição para este mês aqui no Financial Portuguese. Eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil, pelo menos os estudos que eu tentei partilhar. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar, fica à vontade para fazer uma sugestão e até uma próxima.